E aí pessoal, beleza? Aqui é o William trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu quero compartilhar com vocês uma boa notícia sobre um bom equipamento. Dessa vez um equipamento nacional, tá? De uma marca representada aqui no Brasil, que é a Pinnacle. Hoje vamos falar sobre a carretilha Oriole XG. Essa é uma carretilha assim bem interessante, porque para quem acompanha o canal sabe que eu tenho falado muito e muito bem sobre as carretilhas da Haibo, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Essa é uma carretilha fabricada pela Haibo, é um projeto que a gente já conhece, mas que sofreu algumas modificações que deixaram ela muito mais interessante para o mercado brasileiro. Então vamos conhecer essa máquina hoje e vamos ver se ela realmente se ela realmente é um projeto derivado de um modelo que a gente já conhece. Aqui na parte de trás da caixa algumas especificações, mas antes disso eles deixaram aqui uma breve descrição sobre o equipamento. Oriole XG, a carretilha top de linha da PNC, que é uma abreviação do nome Pinnacle, onde empregamos todas nossas tecnologias. Possui um novo sistema de freio backlash, com 105 pontos de ajustes, 35 vezes 3 níveis de ajustes no carretel. Para iscas de 2 a 5 gramas, designer inovador, 100% carbono rígido. Peso de 147 gramas, 11 rolamentos, recolhimento 8.1 para 1, alarme de tomada de linha, drag de 7.5 kg, capacidade de 110 metros de linha 0,30, manivela em carbono, manoplas anatômicas e emborrachadas, estrela e ajuste fino com regulagem ponto a ponto, sistema AMC, Adaptive Magnetic Control, possibilita regular o arremesso segundo o peso da isca. Isso aqui basicamente é uma sigla que a Haibo inventou para dar nome àquele mecanismo de freio bem bonitinho que ela desenvolveu. Sistema LCR, Long Cache Ring. O ring do distribuidor é cônico para longos arremessos. Para quem não sabe o que é isso, é o anel ali do guia de linha, que tem aquele formato cônico para facilitar a passagem da linha durante o arremesso. Sistema FSS, Floating Spool System, eixo do carretel curto para menos atrito e arremessos mais longos. Sistema LCB, Light Carbon Body, chassi e demais peças em carbono para um peso geral ultra leve. Sistema DMT, Drag Medium Traction, apesar de muito pequena, é indicada para pesca ultra leve a média. Sistema CSF, Carbon Steel Frame, estrutura em carbono rígido para um funcionamento de zero folga em todas suas peças. Aqui eles trouxeram até mais informação do que a Haibo costuma trazer nas caixas, né? Vejam que é uma caixa mais simples, é uma caixa menor, não tem todos aqueles enfeites como a linha Arise, mas isso não é um demérito, tendo em vista que é uma máquina que foi, entre aspas, pensada para o Brasil. É justo que as marcas tentem fazer algumas economias para conseguir ter um preço competitivo. E eu acho que essa carretilha tem um preço bem interessante para o mercado nacional. Então vamos abrir a caixa. Ela é uma caixa rígida, apesar de ser mais simples do que as caixas das Arais. Ainda assim é uma caixa de boa qualidade, bem acabada, bem construída. Carretilha vem aqui dentro de um saquinho e aqui uma vista explodida. É isso mesmo, ó. Apenas uma vista explodida com uma folha simples e única. Isso aqui seria um problema? Logicamente que não. Aquele manual gigante que a Haibo manda acaba sendo desnecessário e acaba agregando valor ao equipamento. E se tem uma coisa que a gente não quer, é um equipamento com mais valor agregado, com mais adição de preços. Então aqui dentro da caixa é somente isso mesmo, tá pessoal? Olha, ao pegar a carretilha aqui na mão, eu posso falar para vocês que eu estou com uma Arise Air na mão. Exatamente essa percepção que eu tenho. Apesar dela não ter a mesma cor, a pintura ser um pouquinho diferente, dá para dizer sim que é uma carretilha derivada do mesmo projeto. Ela traz as mesmas tampas, o mesmo chassi, o mesmo gatilho, a mesma estrela de fricção, o mesmo botão do ajuste fino, o mesmo botão do ajuste magnético. Então sim, podemos dizer que é uma carretilha derivada do mesmo projeto. Logicamente que aqui a gente encontra algumas modificações. Por exemplo, como eu já havia
havia mencionado, a cor é diferente, tá? Aqui ela tem assim um tom de um grafite bem escuro e tem um acabamento meio que acetinado, que é aquele meio termo entre o fosco e o brilhante. Já lá na Arise Air nós temos uma carretilha com um verniz brilhante, né? É uma pintura que salta aos olhos, bem metalizada, bem chamativa. Dá a impressão pra gente que essa carretilha tenha um acabamento um pouco inferior. Na realidade é uma percepção que o tipo de pintura traz pra gente. No geral, a carretilha tem um acabamento excelente. Outra diferença que nós temos aqui é a manivela, que nessa carretilha é um pouco mais tradicional, aquela manivela com um tamanho mais tradicional, com os pegadores mais tradicionais, o que acaba sendo mais harmônico com a ideia desse equipamento. A Arise Air é uma carretilha desenvolvida para pescaria BFS, uma pescaria ultralight. Já essa máquina tem uma ideia de ser um pouco mais versátil, onde você pode abusar um pouquinho mais, colocar ela para pescar peixes um pouco maiores, justamente por causa desse carretel mais fundo que vai te dar a possibilidade de colocar linhas mais grossas também. A estrela de fricção segue o mesmo padrão, os acabamentos nessa carretilha são dourados. Então vamos falar um pouquinho sobre a máquina, pessoal. Como eu já havia começado a falar, ela vem com a manivela feita em carbono naquele formato mais tradicional, uma manivela um pouco mais robusta, um pouco mais longa, com menos alívio. Mesmo assim, essa carretilha ainda é muito leve. Vem com os pegadores feitos em borracha, semelhante ao da Arise Pro e Pro Plus. Estrela de fricção tem o ponto a ponto, assim como das irmãs chinesas também. Ajuste fino dessa carretilha segue o mesmo padrão das demais, não tem o ponto a ponto. Inclusive ele é um botão que fica um pouco mais embutido na estrutura da carretilha, porque ela segue aquela mesma ideia das carretilhas da Daiwa, aonde você vai regular uma vez e depois você não precisa fazer mais ajustes. Essa carretilha também tem o sinal de tomada de linha, que é um barulhinho bem legal, por sinal. O gatilho dela tem um formato bom, apesar dele ser levemente inclinado, ele tem uma área de contato bem legal. É um gatilho bem firme, tanto para subir quanto para descer, também seguindo aí o padrão das demais. Desse lado, o botão de ajuste do freio magnético dela segue o padrão das irmãs chinesas também, e nele vocês podem ver as graduações de ajuste desse freio, começando no número 0 e terminando no 35. Entre cada número nós temos mais 4 pontos de ajuste. Por esse motivo eles mencionam que essa carretilha tenha 135 possibilidades de ajustes para o freio magnético. E por que isso é possível? Aqui na parte de fora nós temos 35 pontos e esses 35 pontos podem ser multiplicados pelas 3 posições de ajuste que podem ser feitas no copinho que fica aqui no carretel, que logo eu vou mostrar para vocês também, tá? Então assim, é uma carretilha que realmente dá assim, uma possibilidade de ajuste muito grande. Aqui na parte da frente nós temos o guia de linha que tem o formato cônico. Vejam que aqui a saidinha tem aquele formato mais ovalzinho, mais tradicional, que é menorzinho na largura, porém um pouquinho mais alto. E aqui na parte de dentro ele tem o formato cônico com um formato meio triangular. Vejam que ele é um pouquinho mais largo na parte de cima e um pouquinho mais estreito na parte de baixo. O eixo sem fim dessa carretilha é feito em duralumínio, a capa do eixo sem fim é feita em plástico, a estrutura do guia de linha é feita em plástico também, e esse guia de linha é sustentado por um eixinho na parte de cima e pela capa do eixo sem fim. Além desse eixo, tem mais um aqui na parte de dentro, que serve como proteção para a estrutura do guia de linha. Aqui na parte da frente nós temos um decalque com o modelo da carretilha Oreo XG-L, L porque é uma carretilha com manivela à esquerda. A velocidade de recolhimento 8.1. Aqui na parte de baixo o peso da carretilha, o drag e a capacidade de linha. Fala também que essa é uma carretilha com corpo leve feito em carbono. Para abrir a tampa, para a gente tirar o carretel é bem simples, puxamos esse botãozinho aqui para trás e puxamos a tampa para a lateral. A forma de abertura é bem simples, apesar de eu considerar ela razoavelmente segura, ela abre de uma forma bem fácil. Mas eu acredito que vocês não terão problemas com a abertura acidental. É necessário puxar a alavanquinha e puxar a tampa para o lado também. Aqui nós temos aquele mesmo freio que foi utilizado na Arise Pro
e na Pro Plus, que é o chamado AMC. Na Arise Air ele foi chamado de AMC+, ou AMC Plus, justamente porque era um freio que tinha um ajuste um pouquinho mais refinado para trabalhar com iscas mais leves. Inclusive, na Arise Air, esse copinho ele vinha com uma chapa de alumínio um pouco mais fina. Esse carretel aqui basicamente é aquele mesmo carretel que foi usado lá na Arise Pro e Pro Plus. Uma diferença que a gente nota aqui também são os rolamentos. Como essa é uma carretilha com um carretel mais tradicional, eles colocaram aqui os rolamentos de tamanho padrão. Lá na Arise Air eram rolamentos micro que trabalhavam com uma espécie de um mancal para receber aquele rolamento bem pequenininho. O freio dessa carretilha, pessoal, ele tem assim um funcionamento muito semelhante ao freio Magforce da Daiwa, que basicamente é um sistema de ímã que trabalha com um copinho. Porém, diferentemente da Daiwa, esse copo não se movimenta quando você arremessa. Ele é um copo fixo. Para você movimentar esse copo e fazer os ajustes de multiplicação que a marca fala aqui pra gente, nós temos que fazer um ajuste manual, que basicamente é apertar esse copinho para dentro e girar ele para a posição que a gente quer. Aqui nós temos a posição 1, que o copinho fica mais embutido no carretel, a posição 2, que ele começa a sair um pouquinho, e a posição 3, que ele fica um pouquinho mais para fora do que a posição 2. Então, quanto mais para fora ele estiver, mais introduzido dentro desse mecanismo ele estará. Então, mais ação esse freio terá, mais ele irá frear o seu arremesso. E outra movimentação que é realizada durante o ajuste do freio é que esse bloco vermelho ele entra e sai. Conforme a gente vai aumentando a intensidade desse freio, esse bloco vai saindo, ele vai se aproximando do carretel. Então, quanto mais alto o número, mais para fora esse bloco estará e mais ação ele terá. Aqui nós temos então um carretel do tipo long cache, que é um padrão intermediário entre o BFS e aquele padrão mais fundo, né? Carretel muito bom, por sinal, para quem vai usar linhas tipo 0.18, 0.20, 0.23, para quem vai pescar, por exemplo, robalo, tucunaré azul, tucunaré amarelo, traíra, tilápia, matrinchãs. É um carretel muito interessante porque você não precisa usar muita quantidade de linha e o que ele comporta é muito suficiente para todos esses tipos de pescarias. Ele vem com rolamentos grandes, como eu já havia comentado, são rolamentos de excelente qualidade, rolamentos NMB, e essa carretilha, assim como a Arise Pro e Pro Plus, ela vem com rolamentos grandes, tipos das carretilhas da Marine. É um rolamento de 5 por 11 por 4 e aqui na tampa 10 por 3 por 4. Então, pessoal, já conhecemos aqui alguns detalhes do equipamento. Agora vamos falar um pouquinho sobre a minha expectativa com essa máquina, né? Eu já conheço praticamente toda a linha Arise. Então essa carretilha não é novidade para mim em termos de estrutura, em termos de mecânica e tal. Logicamente que ela passou por algumas modificações que, como eu disse, são muito bem-vindas para o mercado brasileiro, mas de um modo geral é uma máquina que eu conheço bem e que eu gosto bastante. A minha expectativa com essa carretilha é que seja uma máquina muito boa de desempenho, que seja uma carretilha com arremesso muito bom, assim como as suas irmãs chinesas também são. São carretilhas assim que dispensam comentários quando o assunto é arremesso. A carretilha, apesar de passar-se uma impressão de mais simplicidade do que as Arise, ela continua sendo uma carretilha bem feita, bem pintada, uma carretilha muito bonita, logicamente que com uma cara um pouco mais sóbria, né? Vamos dizer que ela ficou assim um pouquinho mais simples, justamente por ter essa pintura com uma cor menos chamativa. Esse dourado também aqui eu acho que não dá assim uma cara muito premium para o equipamento. E essa manivela mais simples também acabou dando a ela uma cara assim um pouco mais comum, um pouco mais tradicional. Mas assim, não se deixe enganar somente por essas questões estéticas, porque a carretilha, podemos dizer que é praticamente as que a gente já conhece e isso é muito bom. Isso faz dela uma carretilha muito interessante. Essa carretilha hoje, no dia de gravação desse vídeo, que é dia 2 de outubro de 2024,
está custando aproximadamente R$ 640 no Mercado Livre. Aí vocês me perguntam, William, você acha que vale a pena pagar esse valor por essa carretilha? A minha resposta de prontidão é lógico que sim, porque nós estamos acostumados a comprar Arise Air por valores aí que giram entre 500 e 600 reais, isso sem considerar impostos. Se a gente for adicionar os impostos, ela vai custar R$ 900 reais pelo menos. Então, tendo essa carretilha aqui no Brasil, eu diria para vocês que com certeza é uma boa opção, com certeza é uma excelente escolha para quem procura uma máquina boa, que tem uma boa procedência, que tem uma boa fabricação, uma boa construção, um excelente desempenho e que tem um custo que podemos considerar como honesto para a máquina que essa carretilha é. Beleza, pessoal? Então esse vídeo foi para trazer para vocês as primeiras impressões sobre essa carretilha. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a mecânica e vamos ver se existe ainda mais algumas semelhanças com a irmã chinesa dela, que é a Haiwo Arise Air. Beleza? Quem tiver interesse em comprar essa carretilha, eu vou deixar o link na descrição. Vou deixar também o link para acesso aos nossos grupos no WhatsApp, onde a gente discute sobre os equipamentos e eu compartilho com vocês as promoções, os produtos, os links, para que vocês sempre tenham os melhores equipamentos nas mãos. Beleza? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!